Gente, boa noite. Desculpa pelo imprevisto, mas live é assim, né? É imprevistos, não tem jeito. É a nossa primeira live. Muito obrigada por vocês que já estão aqui. E muito feliz e grata. Ah, eu aqui falando. Agora apareceu o som. Agora tá funcionando. Deixa eu ver aqui. E eu tô muito feliz. Gô, eu preciso da caneta. E aquilo que eu te pedi. Eu estou muito feliz, gente. E o que eu quero falar para vocês é que essa live é mais um bate-papo e a live oficial mesmo vai ser do webinário, vai ser uma live mais profunda, que vai ser no dia 23 de julho, na quinta-feira que vem. Aí até lá, eu vou fazer uma live hoje, vou fazer uma quinta-feira e mais uma na terça. Ai, gente, eu vi que eu fiquei preta aqui, sumiu. Oi, Rose! Rose, Roberta, Lilian, Silene, muito obrigada. Eli, Jesuína, ai, gente, estou muito feliz. Muito, 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 muito mesmo. Dani, muito obrigada, Dani, você está aqui também. Albino, que está aqui em todo o suporte. Então, a gente tem uma equipe aqui por trás, gente, mas é novo para todo mundo, tá bom? E, peraí, deixa eu só anotar um negocinho aqui. Aqui, vamos lá, ó. Aqui, ó. Ô, meninas, e eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Gente, mas é tão novidade para mim. A princípio, quando eu soube que eu ia fazer, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a live, eu tinha certeza que era pelo Instagram. Aí o pessoal da equipe falou: não, Cíntia, é pelo YouTube. Eu falei: que? Pelo YouTube? Mas enfim, gente, é tudo muito novo, eu estou muito feliz. E eu tenho certeza que a gente vai agregar bastante para vocês com os temas da live, tá bom? Vamos lá. Espera mais um pouquinho, eu não sei. Albino, espera. Me fala se a gente espera mais um pouquinho, tá bom? E o que a gente vai falar hoje, gente, é sobre o que muda na sua vida quando você finalmente sente bem com a sua imagem. Eu vou até falar, antes de começar, o que acabou de acontecer aqui em casa. Eu fiz as anotações, tudo que eu queria conversar com vocês. E daí, desci, quando deu umas 5h30, desci, fui tomar um banho, né? Lavei o cabelo, tal, a hora que meu marido chegou, eu tava secando o cabelo, fazendo maquiagem e tal, e ele falou assim: nossa, mas você vai fazer tudo isso para live? Eu falei: como assim? É claro, né? Embora eu tô sentadinha aqui, vocês não estão me vendo, a roupa que eu estou vestindo, o calçado que eu estou usando, enfim, mas o que eu falei para ele é sobre mim, é sobre eu me sentir bem, entende? E isso que é o fundamento que a gente vai tocar bastante, gente, é sobre como a gente se sente ao olhar no espelho. E quando a gente está falando sobre looks que conversam, que eu venho falando há muito tempo sobre isso para vocês, eu falo muito na minha linguagem lá na Dona Lola, gente, que isso aqui conversa com isso, o que a gente fala é muito mais profundo do que fazer apenas combinações, essa conversa de uma cor conversar com a outra, de uma estampa conversar com a outra. A gente fala sobre quando a gente fala sobre esses looks que conversam, é sobre o que conversa com você. É a roupa que você veste, ela tem que conversar primeiro com a mulher que você é. Então, assim, é muito profundo isso, gente. É muito profundo. Eu quero, primeiro, vamos ver aqui. Eu quero ver quem tá aqui. Oi? Peraí. O meu assistente está aqui me pedindo o telefone dele. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todas vocês. Quero agradecer a Deus. Eu não posso nem falar, porque eu começo a me emocionar. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu coloco sempre Deus na minha frente. Em tudo que eu faço na minha vida, eu peço para que Ele vá na frente. Então, eu tenho certeza que tudo isso começou, gente. Hoje eu não vou contar, que não é o caso. Mas mais para frente, eu vou contar para vocês um pouquinho de como tudo isso começou, dos bastidores, né? Como a gente chegou até aqui. Mas, com certeza, foi a mãozinha de Deus que fez assim, sabe? Cíntia, você tem muito para agregar para essa mulherada. E eu tenho certeza, isso me emociona profundamente, porque eu falo para Deus que tudo que acontecer na minha vida tem que vir dele e por ele. E aqui eu estou hoje na minha primeira live com vocês. Aff, Maria, eu não queria me emocionar, mas vamos lá, gente. Faz parte, isso é fazer um trabalho ao vivo, né? Então, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês e falar que é uma live de aquecimento para o dia 23. E eu quero pedir para vocês, gente, se inscrever, fazer a inscrição
Lá na nossa bio, as inscrições estão abertas para a live do dia 23, tá? Se inscreva lá. Na nossa bio tem... Até vou pedir para o pessoal da equipe também colocar, né, Júnior? Coloca aí para mim, por favor, o link na bio, aqui embaixo no chat, já para elas irem entrando lá e fazendo a inscrição. Tá bom, meninas? Eu espero todas vocês lá no dia 23. O que eu quero falar para vocês, do que a gente vai ver aqui hoje. E do que a gente... Ai, eu queria um papel. Por favor. Eu quero falar para vocês o que vocês irão ver hoje aqui e o que vocês não irão ver hoje aqui, tá? Do que a gente vai conversar? A gente vai conversar muito sobre autoimagem, sobre autoestima, sobre estilo, sobre praticidade, sobre ver o seu guarda-roupa como um aliado. Aliado. E não ficar naquele desespero. Uau! Meu guarda-roupa, quando eu abro meu guarda-roupa, nossa senhora, eu vejo aquela quantidade de roupa e ou pouco ou não, né? O que eu fiz até um vídeo, que tem gente que tem poucas peças e consegue construir muito mais look do que aquela pessoa que tem um guarda-roupa repleto de looks. Então, não é sobre a quantidade, é sobre você saber fazer, né? Então, isso aqui vocês vão ver muito aqui, tá? Essa praticidade e realmente olhar para o guarda-roupa de vocês e ver ele como um aliado de vocês. E o que vocês não irão ver nessa live? O que vocês não irão ver. Vocês não vão ver eu falar sobre tendência, vocês não irão me ver falar sobre moda, vocês não irão me ver falar sobre as cores da estação. Não, eu não estou aqui para falar de moda, eu não estou aqui para falar sobre tendência. Não é isso. O que eu quero falar muito para vocês é sobre realmente a confiança, a autoestima, na hora de você se vestir. É isso, gente, tá bom? Não vou falar sobre moda, não é um cursinho de moda, de tendência, não. Isso vocês não irão ver aqui. Então, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, né? A gente está aqui agora no YouTube, canal novo no YouTube, e a gente está fazendo um trabalho novo. Muitas de vocês me conhecem pela Dona Lola, mas a gente está fazendo um trabalho agora no meu Instagram pessoal, lá no Cintia Gualdi. Quem não segue, vai lá, segue, @Cintia Gualdi. Então, a gente está fazendo esse trabalho por lá, e a gente está com um canal no YouTube agora, a gente está fazendo uma divulgação, então eu sei que tem um público que vai vir, que é um público novo, que não me conhece lá da Dona Lola. Muitas de vocês me conhecem lá da Dona Lola, né? A gente dá licença. Eu fiquei muito emocionada agora, enfim. Então eu quero me apresentar, meu nome é Cintia Gualdi, e há quase 2 décadas, há quase 2 décadas, é muito tempo, eu trabalho com moda feminina, trabalho com mulheres reais. Eu tenho o prazer de trabalhar com mulheres reais, como você aí do outro lado. Mulheres, e assim, o privilégio de trabalhar com mulheres de diversas fases da vida, né? E todos os dias, há 18 anos, pessoal, quase 2 décadas, é muito tempo, né, gente? Então, assim, atendendo mulheres e vivendo o dia a dia dessas mulheres. E aí foi daí, dessa experiência toda, que surgiu todo esse trabalho que a gente vai começar a desenvolver agora. Essa convivência diária, gente, ela me fez perceber algo extremamente muito valioso, mas assim, e que fez todo sentido para mim, porque quando as mulheres vão lá na loja, isso eu vou dizer para vocês, mais de 90%, é muito, assim, um percentual muito grande, tá? Elas não vão só lá buscar roupa, elas não vão lá buscar uma roupa bonita, elas entram lá para elas se sentirem bonitas, entende? Não é sobre a roupa, é sobre o que traz a roupa para elas. Então, assim, isso é muito comum de todas, é mais de 90% das mulheres. E, assim, o que existe de muito comum entre elas são sempre as mesmas frases, gente. São, assim, quase 2 décadas trabalhando com mulheres e são quase 2 décadas ouvindo as mesmas histórias, as mesmas, assim, Cíntia, poxa, eu acho que nada fica bom em mim, Cíntia, o meu corpo não ajuda, eu não sei me arrumar, eu não sei me vestir, eu não sei fazer, nossa, como é fácil para você sabe fazer essas combinações, quantas de vocês já me falaram, Cíntia, você precisa ensinar isso para outras mulheres, você precisa passar esse seu conhecimento, como que você consegue ter esse olhar, né, para conseguir fazer essas combinações todas. Então, isso eu venho ouvindo há muito tempo. De ouvir também, eu não levo jeito para moda, achar que, assim, tudo fica bom na outra e não nela. Eu ainda fiz um conteúdo sobre isso, de você olhar outra mulher, nossa, nela ficou lindo, mas em mim não vai ficar. Então,
E aquela outra, que é que eu ouço demais, é ter o guarda-roupa cheio de roupa e ter sempre a mesma sensação de não ter o que vestir. Sabe aquele desespero que dá? Eu até quero que vocês coloquem aqui no chat para mim, quero que vocês comentem aqui se vocês já tiveram algum momento de abrir o guarda-roupa de vocês e se deparar com o guarda-roupa e ter aquela sensação, meu Deus, eu não tenho roupa, eu não tenho roupa. E eu queria que vocês comentassem aqui no chat para mim, gente. Coloca se isso já aconteceu aí com vocês, tá bom? Se vocês já abriram o guarda-roupa e tiveram aquela sensação de ver roupa e falar, gente, eu não tenho roupa, eu não sei o que vestir, eu não tenho, a sensação é que eu não tenho roupa. Escreve aí para mim que eu quero... Hã? O tempo todo, a Fabiana tá falando o tempo todo. O tempo todo, né, Fabi? É isso, é sobre isso e aqui com certeza você vai conseguir desenrolar isso, tenho certeza. Rose, Daniela, eu, Terezinha, eu. Ai, que legal, gente. Isso é o que eu falo para vocês, independente da fase da mulher, ela carrega isso com ela. E diante de tudo isso que eu vou falar para vocês, que o problema nunca é a roupa. O problema nunca é a roupa. A Roberta tá falando, tem um guarda-roupa cheio, 2 guarda-roupas cheios, mas nunca sinto confiança em montar meus looks. Então, vocês estão falando que a Roberta acabou de falar, eu não sinto confiança em montar os meus looks. Ou seja, não é sobre a roupa. É sobre a confiança dela usar a roupa. Isso eu vejo isso todos os dias, gente. Essa falta de confiança. Às vezes o guarda-roupa cheio, com etiqueta, mas você olha e não faz sentido. Então, o problema que eu quero que vocês anotem isso, o problema não é a quantidade de roupas. Não é você saber fazer combinação ou não com as roupas. A verdade é de mais de 90% das mulheres. Eu já atendi milhares de mulheres, eu posso dizer isso, que eu já atendi milhares de mulheres. E a verdade é que é o desencontro, a questão entre a mulher e o que ela vê no espelho. O que causa essa confusão toda, gente, de ter essa sensação de que eu não tenho o que vestir, essa sensação de eu não sei fazer combinações, é exatamente isso, é esse desencontro entre a mulher que se olha no espelho e não se identifica, entende? Essa falta de confiança, essa falta, é isso que é a questão, e não a roupa em si. O problema é a roupa. Não, o problema não é a roupa. O problema é esse desencontro. Eu quero contar uma coisa para vocês, que, olha, meu marido ficou sabendo outro dia, tá? Vou contar um caso meu, só um minutinho. Porque isso já aconteceu comigo. Esse desencontro de eu olhar no espelho e não me reconhecer, e não gostar do que eu vejo. Toda mulher, ela tem uma fase na vida. Isso é normal do ser humano, graças a Deus, que nós, cada hora, estamos numa fase da vida. Isso quer dizer que nós estamos vivendo. Teve um momento que meu marido ficou sabendo o quê? Pouquíssimo tempo. Isso é uma coisa que eu até guardava para mim. Que a gente costuma, né? Guardar e deixar aquilo encapsulado. Mas teve um momento que eu também me olhei no espelho. As pessoas olham para mim, né, ver essa imagem e tal. Mas um dia, essa imagem forte, essa imagem segura, porque realmente eu sou. Eu construí isso. E isso que eu falo para vocês não é uma coisa que nasce com a gente. Isso é uma coisa que a gente constrói. Essa autoestima, ela é construída. E depois a gente vai falar mais para frente sobre isso com vocês. Mas teve um momento, quando eu tive o meu filho, o Lucas, eu sempre fui muito magrinha. Eu engordei muito na minha gestação. Eu engordei mais de 20 quilos. E daí, quando eu tive o Lucas, o momento mais feliz da minha vida, a gestação é sempre um momento muito feliz da nossa vida, é um divisor de águas na nossa vida. Só que com a gestação, também vem aquelas dores da mulher, né? É uma transformação muito grande no nosso corpo. É uma transformação muito grande. Tudo muda. Os hormônios mudam, o corpo muda, o cabelo muda, tudo muda. Numa gestação, tudo muda. Eu acho que muitas de vocês também já passaram por isso. Então, teve um momento que eu tinha acabado de chegar da maternidade. Meu marido nem sabia disso, gente. Eu nunca tinha contado nem pra ninguém, tá? Nem pra ninguém. E eu tinha tomado banho e nada servia em mim ainda. Tipo, nada servia em mim. E eu já vinha carregando essa coisa de não me reconhecer. Tudo bem que era um momento maravilhoso da minha vida, o momento mais mágico da minha vida. Mas, gente, há aquelas transformações. E rápido, né? Uma gestação, a transformação é rápida. E teve um Natal, antes desse fato, o Natal antes de ter meu filho, que ele nasceu em fevereiro, eu não tinha o que vestir.
nada servia em mim. Eu fui no guarda-roupa da minha mãe escolher uma roupa de Natal. Aquilo para mim foi muito doído. Por quê? Porque eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei de me cuidar. Isso é uma coisa que sempre fez bem para mim. E é o que eu falo, eu nunca me cuidei pro meu marido, nunca me cuidei... Não, era sempre para mim. Eu preciso me sentir bem. E aí, consequentemente, sabe, eu agrado meu marido e agrado as outras pessoas. A gente acaba passando essa imagem, né? Quando você está se sentindo bem. E nesse Natal, eu tava muito grande, gente. Eu tava assim, muito grande. Eu engordei 20 quilos, assim, muito rápido. Eu não tinha roupa para passar o Natal. Eu fui no guarda-roupa da minha mãe. Isso, gente, há 24 anos atrás, tá? Eu não tinha loja, enfim. As coisas eram mais difíceis. Não tem a facilidade de looks como tem hoje, roupa para gestante. Gente, quase um quarto de século atrás, né? Era outra situação. Então, não tinha facilidade de roupas de gestante que tem hoje. Não. Daí, eu fui no guarda-roupa da minha mãe escolher meu look de Natal. Aí, aquilo já me pegou muito. Meu lado mulher, meu lado feminino, sabe? Meu lado de vaidade, enfim. Aí, quando eu tive meu filho, meu corpo... Mas, gente, muda. E aí, eu tomei banho. Eu não estava trabalhando ainda, estava em casa com meu bebê. Gente, mas me bateu uma coisa. É aquela, sabe? Vamos deixar de lado agora o lado mãe, o lado maternidade, o lado bom. Vamos deixar de lado isso, tá? Vamos falar do lado mulher, né? Da transformação do corpo repentino. E eu olhei no espelho, gente, eu não me reconheci como mulher, tá? Não como mãe. Estava extremamente realizada. Mas meu corpo muito diferente, muito diferente. E eu não me reconhecia mais. Eu não me reconhecia mais. Tudo que eu punha eu não gostava, nada me identificava. E aí foi eu falei assim, não, peraí, eu tô no momento mais feliz da minha vida, eu preciso estar feliz 100%, porque eu não consigo estar feliz pela metade, né? Então assim, eu quero estar, para eu ser uma mãe exemplar, maravilhosa para o meu filho, eu preciso estar me sentindo bem. E é esse nosso maior erro. Quando a gente vira mãe, esposa, a gente abre mão de muita coisa para colocar o outro em primeiro lugar. Não que o outro não seja importante, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Meu marido, muito importante na minha vida. Só que assim, quando a gente fala de colocar a gente em primeiro lugar, de a gente estar se sentindo bem, é porque se a gente não estiver se sentindo bem, eu não consigo fazer meu filho feliz. Então, não é uma coisa de egoísmo, não é a questão de ser egoísta. A questão é que nós, como mulheres, a maioria de vocês casadas, eu até vi pela pesquisa, a gente fazer um parênteses, quero agradecer a todo mundo que respondeu a pesquisa, a gente está acompanhando todos os dias aqui, e hoje a gente fez um levantamento aqui, são mulheres de mais de 45 anos, a maioria de vocês é mais de 45 anos, então eu acredito que também já tenha passado por tudo isso que eu estou falando, né? Então, quando a gente fala de a gente se sentir bem, de a gente se colocar em primeiro lugar, não é sobre ser egoísta, não, pensando em mim. É questão que é necessário para as coisas fluírem. Para você ser uma boa esposa, para você ser uma boa profissional, para você ser uma boa mãe, para você ser uma boa amiga, para você ser uma boa filha, você precisa estar bem. E a gente tende a colocar, agora eu sou mãe ao meu filho, agora eu casei ao meu marido. Sim, claro, desde que você não esqueça você em momento nenhum. Porque isso tudo, essa falta de identificação, quando você começa a sentir que nada combina comigo, nada fica bem em mim, meu corpo não ajuda, isso tudo, gente, é coisas que você vai contando para você. E aí você começa a chegar numa hora de tanto você fazer essa repetição que você começa a acreditar que isso é real. E não é. Isso é uma verdade que isso é uma crença que você criou, ou por uma situação que você ouviu, ou por uma situação que você vivenciou, e você acaba acreditando naquilo, e aquilo realmente acaba sendo uma verdade de tanto você repetir. O meu corpo não ajuda, eu não sei fazer isso, eu não sei o que, isso que lá. De tanto você repetir, essa crença acaba virando uma verdade. Isso em tudo na nossa vida, tá? Então, uma verdade, ela nunca muda. Uma verdade é uma verdade e ponto. Agora, uma crença, ela pode ser transformada. Isso é muito importante. E é muito disso que a gente vai trabalhar. É transformar crenças que você começou a repetir muito para você, ou você ouviu de outras pessoas e tomou como uma verdade, que isso não é verdade. E
Então, é sobre isso. É você colocar você em primeiro lugar sempre, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar, porque assim, gente, para quem não me conhece, eu falo demais. E eu tenho muita coisa para passar para vocês. Por isso que eu defini mais ou menos um roteiro, para eu seguir esse roteiro e eu não me perder, porque a gente vai ter vários encontros, a gente vai ter várias lives, vai ter vários conteúdos que eu vou conseguir passar tudo para vocês, tá bom? Então, esse é muito importante. O que a gente tem que fazer, gente, então, é sobre isso que eu falei para vocês, sobre a gravidez e sobre essa situação que eu passei. E chegou um momento que eu falei, opa. Eu não quero reencontrar aquela Cíntia antes da minha gravidez, porque aquela já foi. Eu não vou... já pensou se eu estivesse esperando eu voltar àquele corpo perfeito antes da minha gravidez, para eu tomar uma atitude e querer me sentir bem? Eu nunca mais vou voltar até aquele corpo que eu tinha antes da minha gravidez. Então, o que a gente tem que entender é que cada fase da nossa vida é uma fase. É uma nova mulher e a gente tem que se adaptar a ela. Então, muitas pessoas falam, eu não vou fazer, eu não vou comprar isso, eu não vou fazer isso, porque, não, eu vou esperar o meu corpo perfeito, eu vou esperar emagrecer. A gente está sempre esperando alguma coisa. E não pode, gente. A gente tem que dar um basta. Se eu tivesse esperando até hoje eu voltar àquele meu corpo antes da minha gravidez, eu ia estar até agora sem fazer nada, esperando. Então, a gente tem que ver a nossa situação hoje, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que acreditar e valorizar a mulher que a gente é hoje. A gente não pode esperar amanhã para as coisas acontecerem. É hoje. É hoje. É trabalhar no que tem hoje, com o seu corpo de hoje, com a mulher que você é hoje. E não esperar a mulher que você já foi um dia ou que você gostaria de ser. Não. É o que temos para hoje. Então, vamos cuidar, vamos amar a mulher que você é hoje. O corpo que você tem hoje. Porque o que a gente tem que entender, gente, é que muitas fases da nossa vida já passou. E muitas fases da nossa vida que a gente espera e elas não chegam. Elas não chegam. Então, ou a gente tá, o que acontece? Pensando no que já passou e não vai voltar? Esperando aquela Cíntia lá? Ou esperando aquela Cíntia que eu sonho em ser? E a Cíntia de hoje, ela fica como? Hein? A Cíntia do passado não volta. A Cíntia do futuro ainda está lá. Eu tenho que cuidar da Cíntia do presente. E é isso que a gente tem que olhar, entende? Você tem que amar você com o corpo que você tem hoje, com a mulher que você é hoje, com o relacionamento que você tem hoje. Ah, não, o dia que eu resolver Não, é hoje. Então, é hoje que você tem que olhar, é hoje que você tem que ser... E é daí que vem a sua confiança. E isso, ela é trabalhada, assim, ó, degrau por degrau você tem que ir, entendeu? Você tem que fazer um pouquinho por você hoje. Amanhã é outro dia. E aí, vamos lá, gente. E talvez isso tudo que eu falei esteja acontecendo com você. Talvez isso tudo esteja acontecendo com você. Esse desencontro do que você vê, às vezes você olha no espelho, você vê aquela pessoa e você não se identifica com ela, porque você tá o quê? Esperando aquela mulher que você já foi, ou aquela mulher que você gostaria de ser. Isso não funciona, gente. E quando você olha para você, eu vou falar para a Cíntia do presente, gente, isso é tão libertador. Gente, isso é tão libertador. Isso realmente tira um peso das suas costas, entende? Até porque você tem que se respeitar, que você não precisa estar bem sempre, não é verdade? Tem dias que, assim, eu acordo e não tô bem, e tá tudo bem. Só que cabe a mim continuar nessa situação ou sair dela. Então, eu escolho todos os dias sair dela. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias. Vamos lá. Outra coisa, o que causa muita insegurança, né, gente? Que eu vejo que as minhas clientes levam isso para mim, que se trocam tantas vezes, se trocam milhões de vezes e sempre acaba saindo com a mesma roupa. Então, assim, com a primeira roupa que ela vestiu. Então ela se troca, põe uma, põe duas, põe três, aquela bagunça na cama, aí sabe, ela fala, vou com essa primeira aqui que eu provei. E não porque é a roupa mais maravilhosa, mas porque ela cansou de ficar provando roupas. Isso daí, gente, acontece muito. Então, assim, não acontece só com você, é muito mais comum do que vocês imaginam. É que eu falo, a gente trabalha com várias fases da mulher, e todas as fases delas, entende? Todo mundo tem, entre aspas, o mesmo problema. E quando eu falo sobre looks que conversam, não é só o que eu falei, não é só sobre as harmonias das cores, harmonia de estampas, modelos, é sobre o look conversar com a mulher que você é hoje.
Isso é muito importante, gente. Isso afeta absolutamente tudo. Porque essa desconexão, o que ela afeta? Ela afeta diretamente a sua confiança, a sua autoestima, a sua postura. Eu diria que até o seu humor, quando você está desconectada, você, pessoa, com a roupa que você veste. Isso muda tudo. E isso acaba cansando você. Né? Você acaba acreditando por quê? Que o problema é você. Quando isso acontece, você fala, o problema sou eu. Não, gente, não é o problema de você. A questão é você conectar tudo. O que você veste com o que você sente, com o que você é. Quando você conecta o que você veste com o que você sente, com o que você é, gente, é tão bom. É tão libertador, porque isso, e posso falar, é como um interruptor de luz, tá? É assim, é automático. Você acaba, essa transformação, essa mudança, você trabalhando ela todos os dias, isso acaba fazendo parte de você, como hoje é parte de mim e um dia não foi, entende? É fazer um pouquinho por você hoje. Porque, assim, existe uma diferença enorme entre vestir uma roupa e se reconhecer dentro dela. Assim, são coisas totalmente diferentes. Você se olhar no espelho e reconhecer o que está vendo. Então, é muito diferente, entende? Você vestir uma roupa é uma coisa. Agora, você se reconhecer dentro dela é uma coisa totalmente diferente. Porque quando você começa a olhar no espelho e se sentir bem com o que você vê, gente, tudo muda. Anotem isso. O dia que vocês conseguirem olhar no espelho e sentir bem com a imagem que você vê, do jeito que você é hoje, lembra disso. Não esperando aquele corpo perfeito, esperando o dia que eu ficar mais magra. Não, não, não. Quando você olha no espelho e ama quem você é hoje, tudo muda. Um dia, vocês vão falar pra mim, Cíntia, sabe aquela sua primeira live? Você tinha toda a razão. Você tinha toda a razão. Porque é assim que acontece. Você se sente mais bonita sem esforço. Você sai confiante. Você não perde tempo se trocando 1000 vezes. Você olha no espelho e você se reconhece. Agora fala uma coisa pra mim. Quem não quer viver isso? Essa paz, gente, não tem preço. Você olhar e se amar no espelho, ver aquela imagem, isso é uma paz que te dá e isso não tem preço. Quando a imagem começa a gerar um desconforto na gente, o que acontece? A gente vai se apagando aos poucos. Isso é automático. Aí você faz o quê? Você evita fotos, você evita convites para sair da sua casa. Por quê? Se eu aceitar tal convite para ir em tal lugar, que roupa que eu vou? Aí já começa aquele desespero. Começa aquela ansiedade. Aí você evita comprar mais roupas porque você acha que nada mais vai funcionar para você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta. Para vocês, eu quero que vocês me respondam, tá bom? Eu sei que eu não vou generalizar, mas a maioria de vocês, qual foi a última vez que você se arrumou para você? Não porque você tinha uma festa, um aniversário, um casamento, sabe, um jantar, uma reunião. Não. Tipo assim, hoje eu vou me arrumar para mim. Hoje eu vou me arrumar para mim. Não importa o que eu tenho para fazer. É para mim. Responde aí para mim, gente. Eu gostaria muito de saber. Talvez você nem se lembre a data, tá? Talvez você nem se lembre o último dia que você se arrumou para você. Hoje eu vou tomar um banho, eu quero me sentir linda. Eu vou me vestir para mim. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Responde aqui para mim, por favor. Tem gente dizendo que, infelizmente, no momento não me sinto assim. A Sirene, eu me escondi atrás das roupas. Infelizmente, de verdade, uma sensação maravilhosa quando se sente livre. É muito bom. E daí eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que vocês respondam aí para mim, tá bom? Continue respondendo aqui que a gente vai acompanhando tudo. Porque o que acontece? O espelho, ele pode ser um lugar de carinho ou de crítica. Olha, tá vendo? As pessoas não se lembram da última vez. Não sei se um dia isso aconteceu. Olha, gente, que triste. Me pega eu ouvir um negócio desse, porque assim, é muito real, entende? As pessoas não. Vou falar isso eu não vou entrar nem no mérito masculino, tá? Não vou entrar nem no mérito masculino, porque isso acontece com... Gente, isso é uma dor do ser humano, não é feminino isso. A questão não é porque nós somos mulheres que isso acontece com a gente, não. Isso é uma dor do ser humano. A gente sempre colocar o outro, a gente sempre se deixar para depois. E isso é tão gostoso, gente, quando vocês vão começar, tá? Vocês vão começar, vocês vão me acompanhar, a gente vai fazer essa transformação com vocês. Vocês vão, sim, chegar um dia, certeza absoluta, que vocês vão falar, Cíntia do céu, que libertador.
hoje eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou, com o corpo que eu tenho. E tudo que eu visto fica lindo em mim, Cíntia. E eu vou bater muita palma para esse dia, porque esse dia vai chegar. Então, vocês têm que entender assim, o espelho, ele pode ser um lugar de carinho ou crítica. Ó, anotem isso, gente. Anotem isso, que isso é muito importante. A autoestima, ela é construída todos os dias, em cada detalhe. Quando você faz um agrado para você, todo dia você faz um agradinho para você, tudo muda. Sabe aquela coisa? Eu vou no supermercado, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Não é assim que a gente fala? Eu só vou ali, eu vou assim mesmo. Gente, não, você não vai assim mesmo. Faz alguma coisa para você. Mesmo que você vai na padaria, você sabe que muitas clientes... Peraí, gente, só um minutinho, toma uma aguinha. Meu assistente, vem a aguinha, por favor. Muitas clientes falam assim pra mim, Cíntia, mas eu vou com essa roupa aonde? Eu falei, na padaria? Vai tomar um café. Então, assim, vocês não precisam de um momento, uma ocasião, para você colocar aquela roupa que você gosta. Gente, hoje é para você. Muito obrigada. Vocês estão entendendo? É um carinho, se olhar com carinho. É fazer para você. Você merece, mulher. Você merece se olhar no espelho e se amar. Você merece vestir uma roupa. Eu coloquei um vestido maravilhoso. Para quem vai falar com vocês? Vocês estão vendo o meu vestido? Não, vocês não estão vendo, mas é para mim. Eu tô me sentindo tão bem, eu tô me sentindo tão linda. E é sobre isso, entende? É o carinho que eu tenho comigo. É isso que vocês têm que começar a fazer, entende? Vamos lá. E aí, gente, esse carinho, esse cuidado, esse amor que você tem todos os dias com você, aí pode ser uma virada interessante. Você para de lutar com você. E vocês conseguem entender? Vocês param de lutar com o guarda-roupa de vocês. E isso, gente, faz seu dia começar leve. Você começa a se olhar diferente, com essas pequenas mudanças. É passar um batom para ir no mercado. Eu vou no mercado. O que tem? Passa um batom, passa um perfume, faça qualquer coisa para te agradar. Isso muda completamente o jogo. Só tentem fazer isso, gente. Você começa a se sentir mais segura. Você começa a se sentir mais confiante. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Isso é bom demais. Isso é libertador. Isso é delicioso. Você fazer para você. Isso é bom demais. Você transmite segurança. Você passa, quando você tá assim, você passa a transmitir segurança. Você passa você transmite presença, você transmite confiança. Porque, outra coisa para vocês anotarem aí que é importante. A imagem, ela comunica antes de você abrir a boca. A sua imagem, ela comunica antes de você falar. Isso é muito forte, gente. Sabe quando aquela imagem da pessoa chega? Fala muito mais antes de ela abrir a boca. Você chega diferente nos lugares, quando você está sentindo bem, quando você está sentindo feliz, você chega diferente, você se posiciona diferente, até a sua postura muda. Até a sua postura muda. Você para de comprar errado, porque às vezes, gente, você compra, por quê? Para você tentar resolver uma insegurança sua. Aí que é a compra errada de roupa. Você compra uma peça isolada porque você acha ela bonita, mas você não sabe, ela não comunica com a pessoa que você é. É simplesmente uma peça bonita, mas ela comunica com você, ela comunica com o restante do seu guarda-roupa. Essas perguntas vocês têm que começar a fazer. Por quê? Porque a sensação, vocês fazendo isso, vocês começam a entupir o guarda-roupa de vocês e a sensação sempre vai continuar a mesma, entende? E quando existe a intenção, o guarda-roupa começa a fazer sentido. Quando você começa a comprar com intenção, você gosta do que vê. E o ponto mais profundo, gente, o ponto mais profundo de tudo isso, não é sobre vaidade. É sobre identificação. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. É identificação, não é vaidade. Se você se identifica com o que você vê no espelho, pronto. Daí a transformação começa. Você para de copiar estilos, você para de ficar tentando reproduzir referências que você vê na internet, porque o que vocês estão vendo lá está comunicando com a pessoa que está vestindo, não está comunicando com você. Entende? Você precisa ver se a peça conversa com a pessoa que você é.
Entende? Porque às vezes muitas pessoas vão lá buscar referência na internet. Gente, aquilo está conversando com a pessoa, aquilo está conversando com a fase que você está vivendo hoje, com aquilo que você está sentindo hoje, com a mulher que você é hoje. É aí que a gente erra, e é aí que a gente começa a falar, nossa, nela fica lindo. Por que nela fica lindo e em mim não fica? Porque não está identificando com você hoje. Porque quando a gente vai buscar a gente vai buscar essas referências e isso não identifica com a gente, o que acontece? A gente se frustra. A gente se frustra, acontece a frustração. Aí você acaba ficando pior ainda. Então é sobre isso, meninas. Elegância é clareza na hora de se vestir. E isso muda tudo. Vamos lá. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês têm clareza, a imagem muda. Tudo se transforma. E vocês sabem o que é melhor? E vocês sabem qual é a melhor notícia? É que isso pode mudar. A situação que você vive hoje, esse olhar que você tem no seu guarda-roupa, pode mudar. Ó, e vou falar uma coisa, não importa a sua idade, não importa o seu corpo, não importa se você acha que não nasceu para moda, se você acha que tem estilo. Gente, não importa. Ninguém nasce sabendo. Tudo pode ser aprendido. Nós nascemos sabendo, falando, a gente não nasceu falando, a gente não nasceu comendo sozinho, a gente não nasceu andando, a gente não aprendeu a dirigir. Tudo foi aprendido, a gente aprendeu a dirigir, a gente aprendeu a cozinhar, a gente aprendeu a andar de bicicleta. Tudo pode ser aprendido. Sobre saber se vestir, é a mesma coisa. A gente aprende, entende? O que a gente tem que fazer? Só uma coisa, é dizer sim. É só dizer sim. Toda mulher pode aprender a construir aquela imagem que ela sonha. Pode, gente. Tudo é uma construção. É só você dizer, chega, como eu disse lá atrás. Eu não estou me identificando. Essa não é a Cíntia. Não é a Cíntia. Eu quero me reconhecer. Então, basta você dizer sim e basta você dizer assim, ó, eu quero mudar. A hora que você decide, tudo na vida é uma decisão, né, gente? Tudo na nossa vida é uma decisão. Eu decido, eu escolho mudar. Eu escolho aprender a me cuidar. Eu escolho aprender a me amar. Eu escolho aprender a cuidar de mim. Vocês têm que fazer essa escolha. E é só isso que está faltando para você mudar. É decidir. Tudo bem? E, ó, eu espero de verdade que essa conversa fez algum sentido para você. E você possa ter conseguido olhar alguma coisa de maneira diferente. Tá? E se vocês tiverem que levar alguma coisa dessa conversa, né, que foi mais esse bate-papo, eu quero que vocês levem uma coisa. O problema nunca foi a roupa. Talvez o que estivesse faltando fosse você voltar o olhar para você com carinho, intenção e verdade. É essa falta de olhar. E quando você fizer isso, escreve o que eu tô falando. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Eu quero finalizar agora, gente, lembrando vocês que a nossa inscrição está aberta. Ele colocou no chat? O link agora da inscrição, gente, tá aí, a inscrição já está aberta. Eu queria muito que vocês fossem lá agora se inscrever. A minha equipe, acho que colocou aqui, né? Tá no chat. A nossa live oficial vai ser dia 23 de julho, às 20 horas também. A gente vai entrar muito a fundo nesse tema, no dia 23, tá? E de forma prática e de forma transformadora. Então, é muito importante que você se inscreva para essa live do dia 23. Eu tenho certeza, meninas, mas certeza absoluta, que vai haver uma transformação real na vida de vocês. E, ó, depois de amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer uma outra live com outro tema, tá? Às 20 horas também. E eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês aqui novamente. Eu tô lendo todas as pesquisas que vocês estão respondendo lá. Tô lendo todas, tô amando as respostas de vocês. A próxima live, o tema não tá definido ainda, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar as respostas e vou ver as respostas e vou fazer uma live baseada na maioria das respostas de vocês. Eu acho isso muito interessante, porque eu acabo respondendo para vocês, tá bom? E se você se inscreveu já no nosso canal, você vai
receber todas as notificações das lives, tudo lá pelo nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo VIP. A gente está mandando tudo por lá, tá bom? E se você ainda não entrou, corre lá, vai participar do nosso grupo VIP. Vai ser um prazer estar lá, eu conversando com vocês todos os dias, tá bom? E só vou dizer mais uma coisinha que vai mudar, assim, ó, completamente a forma como você se veste e principalmente a forma como você se vê, tá bom, gente? Tudo que vai vir por aí, com certeza, vai transformar vocês. Assim, isso é fato, tá bom? A gente vai construir isso juntas. Eu vou estar com vocês, acompanhando vocês, eu vou pegar na mãozinha de vocês e eu vou ajudar vocês a se transformar. Assim, como se diz, é um propósito de vida meu. É fazer muitas e muitas mulheres se transformarem. A olhar no espelho e falar, eu me amo, eu gosto do que eu vejo. Isso é o meu propósito de vida. É fazer essa transformação na maior quantidade de pessoas possíveis, de mulheres possíveis. E eu vou conseguir, e eu vou ajudar você. Eu vou pegar na sua mão e eu vou fazer você se transformar. Vocês podem ter certeza disso. Olha só, se alguma coisa que eu falei fez sentido para vocês, se vocês gostaram, compartilhe essa live com alguma mulher que vocês com certeza conhecem, que passa também pelo mesmo problema. Compartilha, comenta aqui, dá like aqui, e é muito importante essa interação de vocês aqui. Vocês estão entendendo? Eu amo cada resposta, E assim, eu quero agradecer de coração por vocês terem ficado comigo até agora, e eu espero vocês na próxima live, na quinta-feira, depois de amanhã, né? Que dia que é? Depois de amanhã? Quinta-feira, dia 16. Dia 16 de julho, estarei aqui, nesse mesmo bate-lugar, bate-horário, e esperando vocês. Gente, foi um prazer muito grande. Assim, de coração, muito obrigada por estar aqui até agora, tá bom? Um beijo pra Rose. Fala aí, eu tô sem óculos. Vamos lá, eu quero muito agradecer Roberta, maravilhosa, Liliana, Fabiana, Daniela, Jesuína. Gente, muito obrigada de coração. Lilian. Nossa, quanta gente. Ai, nossa, quanto comentário. Silene, obrigada pela força. Eli, muito obrigada. Gente, quanta gente. Tude, sua maravilhosa. Gente, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigada de coração. Você vai mudar, hein? Nossa Senhora, me emociona. Oh, meu Deus.